Bem-vindo a mais um curso dessa comunidade fantástica, a comunidade Papo Cursos Online. Quero falar para você hoje de uma área, gente, que ela é muito abrangente. Para você ter uma ideia, essa área de logística, ela vem crescendo assustadoramente. E eu vou explicar para você o porquê desse crescimento, certo? Vocês vão entender como essa área de logística vem crescendo, como ela surgiu e onde nós podemos trabalhar nessa área. Tá? É um curso muito legal que você tendo no seu currículo vai abrir portas para você, porque o que acontece? A logística hoje no Brasil, ela é muito ramificada, certo? Nós temos vários pontos da logística e existem muitos cursos específicos para essa área. Então você pode muito bem, depois desse curso, buscar um curso técnico ou um curso superior na área de logística, tá? Então vamos lá, eu vou pedir para colocar na tela primeiramente esse texto aí, falando sobre logística, que eu vou ler para vocês, depois eu vou comentar sobre esse texto para que vocês entendam muito bem, beleza? O que é logística? Na maioria das vezes, quando se fala em logística, muitas pessoas entendem como uma pequena parte do processo de transporte. Isso acaba limitando toda essa estrutura, porque ela abrange muito mais áreas do que se imagina. Para entender mais sobre o processo de logística, vamos começar entendendo a sua história. Como ela surgiu? A princípio, a logística foi desenvolvida como um planejamento de guerra. Foi nesse momento que percebeu-se que um bom planejamento, distribuição de recursos e armazenamento podiam definir o rumo de uma batalha. O general, além de montar todo o planejamento estratégico de ataque, tinha que enviar soldados, armamento e alimentos para o campo de batalha e estocá-los. E foi a partir desse planejamento de guerra que surgiu a logística. Então, gente, volta aqui a câmera para mim, entenda bem. O início da logística, ela foi iniciada justamente nos tempos antigos, no tempo de guerra, onde o general ele tinha que mandar os soldados, mandar a tropa, mandar armas, enviar alimentos e ainda fazer um planejamento para que esse armamento desse para todo mundo, fazer um planejamento para que essa alimentação que fosse enviada desse para todo mundo, porque qualquer falha nesse planejamento logístico aí poderia justamente acarretar nas mortes dos soldados e simplesmente na perca da guerra, entendeu? Então, o que aconteceu? Passando mais tempo, a gente vai voltar para o texto agora para você entender. Ó. Naquela época, as empresas deviam estar perto do seu polo de consumo, ou seja, estar perto de quem comprava seus produtos. O empreendedor, vendo a logística de guerra, viu que o mesmo processo poderia ser aplicado nos negócios e acabou copiando o mesmo processo dos militares. E viu na logística uma capacidade de ampliar e gerenciar os produtos em locais que não necessariamente deveriam estar perto dos seus consumidores. Então, preste bastante atenção. Antigamente, as empresas diziam que eu só vou conseguir vender se eu tiver o meu produto perto do meu cliente. Beleza, bacana. Só que o que acontece? Quando os empreendedores começaram a visualizar como a logística poderia possibilitar que eles entrassem em maior campo para vender. Por exemplo, uma empresa não precisa abrir um estoque numa cidade para poder vender lá. O que as empresas estão fazendo muito hoje em dia? Tem um centro de distribuição, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem um centro de distribuição numa capital, e esse centro de distribuição abastece um raio de 200 quilômetros. Então, ao invés de ela ter estoque em todas essas lojas, o que é que ela faz? Tem estoque no centro de distribuição em um local e as 20, 30 lojas que estão nesse raio aqui de 200, 300 quilômetros, não tem estoque lá. Tem apenas um ou dois produtos lá. Quando é solicitado mais produto, o que é que eles fazem? Bom, você compra hoje, retira na loja, ou pode ser hoje mesmo, ou então amanhã. Por quê? Naquele mesmo dia pode estar vindo um carro para fazer essa distribuição, entendeu? Então a logística ela favoreceu que as empresas se expandissem mais os seus negócios, sem necessariamente ter um capital de investimento muito grande para alocar recursos.
Beleza? Então, foi essa a ideia que os empresários tiveram para poder expandir mais seus negócios, beleza? Então, vamos lá, acompanha o texto comigo aí. Hoje, nós temos a logística como um processo muito importante da área de administração de empresas. E ela não só abrange a área de transporte e expedição, mas também diversas áreas como almoxarifado, estoque, gestão de recursos, de pessoas, planejamentos e vários outros processos que tornam possível a produção de determinado produto ou serviço em um intervalo de tempo e sua distribuição para os seus consumidores finais. Então preste atenção aí nessa parte do texto que fala que antigamente era mais voltado para a área de administração, mas pelo crescimento da logística, o que aconteceu? Do mesmo jeito, se você já assistiu o curso de marketing que eu falei, antigamente marketing era uma área da administração, que o marketing foi ficando algo tão grande que a pessoa começou a se especializar na área e hoje já tem curso de marketing. Logística do mesmo jeito. A logística já começou a ser um setor tão grande que as pessoas já começaram a se especializar nessa área, entendeu? Então hoje nós temos cursos específicos para a logística. Muitas vezes o cara de logística ele tem que saber administrar o pessoal, tem que saber administrar compras, recursos, almoxarifado. Então assim, é uma área muito completa também dentro de uma empresa, certo? Então vamos lá para o final do texto, né? É um setor que vem crescendo a cada dia. Com a tecnologia, é possível perceber que as pessoas estão fazendo mais compras online do que em lojas físicas. E isso influencia diretamente na logística, pois se existe uma demanda pelo consumidor, o produto deve estar em seu alcance dentro de um curto espaço de tempo. Hoje, pessoal, possivelmente você já deve ter comprado alguma coisa online. Eu compro diversas coisas online, né? Comprei meu celular recentemente online, né? Diversas coisas quando eu preciso eu compro online. Por quê? Porque o custo é menor. Então, se o custo é menor, mas eu também quero que aquele produto chegue até minha casa o mais rápido possível. Então, qual é o setor que faz com que isso aconteça? De eu comprar, por exemplo, na Magazine Luiza hoje, e daqui a no máximo 24 horas eu possa retirar numa loja mais próxima da Magazine Luiza. Eu entro no site agora, compro e daqui a no máximo 2 horas, 2 horas, se eu comprar agora pelo site da Magazine Luiza, em até 2 horas eu já posso ir em alguma loja aqui próximo e retirar o produto lá. Quem possibilita isso? É o setor de logística. Qual o setor que possibilita que eu compre um produto hoje pela internet e que no máximo 2 dias chegue na minha residência? É o setor de logística. Então eu quero que você entenda o quão amplo é esse setor, o quão amplo é essa função que realmente está crescendo no Brasil inteiro, certo? Então vamos continuar o texto aqui, ó. Portanto, quando falamos em logística, devemos pensar de uma maneira macro, lembrando que ela busca fazer acesso de um determinado produto ou serviço para um consumidor final, levando em consideração fatores como tempo, local, condições necessárias, tudo em um planejamento logístico. Então eu quero que você entenda o seguinte: a logística é o setor responsável por chegar aquele produto até o consumidor final. Mas ela não é responsável somente por ver qual que é o melhor caminhão, qual que é o melhor avião para levar aquele produto, ver qual que é o melhor trem ali para levar o navio para mandar aquele produto. Ela não é responsável só por isso, mas toda a condição de armazenagem, compra de matéria-prima muitas vezes que está faltando, faz parte da área logística. Esse ponto de matéria-prima, né, de comprar matéria-prima, de produção, de deixar no cliente final, tudo isso faz parte do setor logístico. Beleza? Então eu quero que você entenda a grandeza desse negócio, a grandeza dessa área, para que você possa aí ter uma oportunidade também, né? Porque às vezes você não conhecia essa área e aí você não sabia muitas vezes que tinha um curso superior nessa área, né? Se você às vezes tinha dúvida, eu queria fazer logística, mas não sei do que se tratava. Então você vai aprender neste curso que é uma possibilidade de você também seguir nessa área. Eu já trabalhei com algumas pessoas nessa área, como eu falei para vocês. Se não é o seu primeiro curso que você está fazendo, você já deve ter ouvido, né, em algum outro curso um pouco sobre a minha história. Eu comecei a trabalhar na área de recursos humanos de uma grande empresa de João Pessoa. E nessa empresa era uma empresa de distribuição de produtos, era uma distribuidora de alimentos.
Nessa empresa tinha aproximadamente 120 funcionários. O que é que acontecia? Eu tinha muito contato com o cara da logística lá, com que era o chefe de expedição, né? E o gerente de logística. Eu tinha contato com eles. Por quê? Porque toda pessoa que eles contratavam passava pelo meu setor. Então, sempre que eu precisava de informação, ou tinha alguma informação para pegar, eu pegaria com os caras e eu via lá como eram os trabalhos deles, né? E a preocupação deles era o quê? Que os caminhões, que nossas entregas, elas chegassem que a nossa empresa, a Central Mix, ela vendia muito para atacadista, para distribuidores, e também ela vendia para consumidor final, por exemplo, mercadinho, vários mercados, lojas. E o que é que o setor de logística fazia? Se preocupava justamente para que esse produto ele chegasse ao consumidor, certo? Com um preço acessível. Então, quanto mais ele diminuísse no frete, quanto menor custo de pessoal nós tivéssemos, mais barato a gente conseguiria vender para o nosso cliente. Então, o setor de logística ele vai procurar justamente auxiliar nisso. Porque quando tem pessoas focadas na redução de custo, focado em melhorar como esse produto vai chegar no cliente, a gente consegue vender mais barato. Eu vou dando mais exemplos de logística ao longo das nossas aulas, certo? Mas para essa aula não ficar tão longa, a gente encerra por aqui e voltamos na próxima aula, beleza?